convidá-los a abrirem suas Bíblias no 9º mandamento da lei de Deus, que se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Em uníssono, leremos este versículo de Êxodo 20, versículo 16. Juntos, não falso testemunho contra o teu próximo. Este é o 9º mandamento. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, reunidos nesta noite na tua presença, reconhecemos a tua senhorio, o teu senhorio, a tua soberania sobre nós. Reconhecemos que pertencemos a Ti de corpo e alma, na vida e na morte, hoje e por toda a eternidade, porque fomos comprados por um alto preço, pelo sangue de Jesus Cristo, Seu Filho. Nesta noite, como servos do Senhor, como filhos de Deus, nós queremos também Te adorar enquanto ouvimos a pregação da palavra. Dá-nos reverência e temor. Dá-nos graça para comunicar a palavra do Senhor com clareza, com fidelidade, porque o Teu nome deve ser louvado. E com a verdade, com a fidelidade, Teu nome é elogiado e engrandecido. Santifica Teu povo, enquanto o Espírito Santo ministra aos seus corações a palavra. Dar-nos também humildade para corrigir os nossos erros, pecados, confessando-os e abandonando-os. É assim que oramos, certos de que o Senhor nos ajudará, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vivemos numa cultura de mentira. Lamentavelmente, eu digo a vocês, nós vivemos numa cultura de engano e mentira. Isso é uma lástima. Só para alguns exemplos do que eu estou afirmando, uma sociedade de mentira. Nós vemos no comércio, na publicidade, nós vemos propagandas de produtos no comércio, prometendo mundos e fundos. E no final nós compramos aquele produto e percebemos que ele não é tudo aquilo que foi prometido ser. Isso é uma mentira. Também temos na política promessas de campanha que nós sabemos que muitas delas são mentiras. Mentiras. Todo mundo sabe que as promessas, na maioria das vezes, são mentirosas. Temos também na publicidade, propaganda, nas mídias, pessoas que dizem assim: eu aumento, mas não invento. Para não falarmos das fake news, que nada mais são do que mentiras. E nós evangélicos muitas vezes estamos propagando fake news. Somos também mentirosos neste aspecto. Nas redes sociais, mentimos sobre nossa aparência, nos tornando mais bonitos do que somos, ou menos feios. Essa é a verdade. Quando olhamos no nosso perfil, depois observamos que o perfil nos torna mais jovens, talvez 10 anos mais jovens.
pura mentira estamos propagando. Nossa idade é comum nós escondermos. Depois dos 50, a gente pergunta: qual a tua idade? Alguns dizem que é até falta de educação. Por quê? Não tem nada a ver. Você quer mentir sobre a sua idade, porque você tem vergonha de seus cabelos brancos. Mas a Bíblia, ela elogia os cabelos brancos. É uma honra ter cabelos brancos, biblicamente falando. No trabalho, mentimos nos nossos currículos para impressionar nosso novo patrão ou uma proposta de um novo emprego. Mentimos nos nossos currículos. Os empresários que sabem bem disso recebem currículos de pessoas que dizem que têm cursos de informática, que sabem falar inglês e tudo mais. Quando vai perceber, não sabem de nada e às vezes querem colocar outras pessoas para fazerem o teste. Porque se botaram fazer o teste, não passa, porque mentiu no currículo. Mentimos quando nós solicitamos de um médico amigo um atestado falso para não ir para o trabalho ou para justificar a falta de ontem. Mentimos. Mas, irmãos e irmãs, muito antes de alguém mentir nas redes sociais, Deus deu ao seu povo o 9º mandamento. Qual é? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Uma tradução alternativa seria, quando eu digo alternativa, uma outra tradução poderia ser: não mentirás. Não mentirás para o teu próximo. Porque o mandamento número 9 não tem a ver apenas com estarmos num julgamento. Eu quero explicar um pouquinho antes de prosseguirmos para os detalhes desse mandamento. Vamos pensar no contexto imediato para esse mandamento. Qual o contexto imediato? Um tribunal de justiça, num processo judicial. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que num processo judicial, o testemunho legal que a testemunha dar ao julgamento público perante o júri era muito diferente do que hoje é. Uma testemunha que se levantasse falsamente contra outra pessoa, era possível que o juiz julgasse e condenasse essa pessoa pelo testemunho daquela testemunha. Não havia processo em que o acusado tinha disponível uma construção de defesa para as suas acusações. Não havia o princípio da presunção da inocência, ou seja, eu sou inocente até que me provem o contrário. Não havia esse princípio. Esse princípio é novo. No processo judicial, começava-se com o princípio da culpabilidade. É culpado até que se prove a inocência. Então Deus, como um Deus justo, Ele estabeleceu o 9º mandamento para evitar que as pessoas fossem julgadas injustamente, fossem acusadas apenas o julgamento baseado no testemunho de uma pessoa. Na Bíblia, no direito judaico, não era possível uma pessoa ser condenada a menos que pelo menos 2 testemunhas estivessem dizendo a mesma coisa. Não havia todas aquelas outras provas que existem hoje, com impressões digitais, uma perícia para provar com documentos e tudo mais. A testemunha
ela era forte no processo. Hoje, quase sempre, as testemunhas são mais descartáveis do que documentos, do que perícia, porque elas têm a tendência de mentir. Mentir. Os juízes não dão muita bola para testemunhas. Então, fiquem tranquilos que processos se trabalha com provas, muitas delas documentais. Aqui estamos no texto, algumas passagens que provam que temos que ter mais de 2 testemunhas, ou pelo menos 2. Deuteronômio 19:15. Se você quiser conferir, você pode conferir. Está lá dizendo: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Irmãos, nesse processo de provas, essa era uma segurança no direito judaico. Uma outra proteção dizia respeito à própria execução da sentença. A pessoa era condenada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, e agora vamos executar a sentença, cumprir a decisão do juiz. Então, quando alguém era sentenciado à morte, aquele que acusou, o acusador, ele era o primeiro a jogar pedra. Deuteronômio 17:7, João 8:7. Olha o que diz aí, Deuteronômio 17:7. Podem ler comigo? A mão será a primeira contra ele e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Agora, preste bem atenção. Se depois de sentenciado fosse descoberto que as testemunhas tinham mentido, vocês sabem o que acontecia com elas? Vocês já sabem. Elas eram mortas. Elas eram punidas com morte. Deuteronômio 19:18-19. Acompanhe comigo, leia comigo. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer ao seu irmão, e assim exterminarás o mal no meio de ti. Para que Deus fez isso? Por que Deus estabeleceu isso? Para inibir o mal no meio do seu povo. Deus é a verdade, tem interesse e compromisso com a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Em outras palavras, todos os envolvidos no processo legal teriam a obrigação de manter a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Mas, irmãos, é importante, olhando para o mandamento número 9, que aqui esse mandamento não está ligado apenas a um tribunal de justiça. Alguém não pode mentir. Como eu já disse no início, a melhor tradução pode ser: não mentirás. Pois não é apenas o falso testemunho, mas mentiras que dizemos em cima de um muro, fofocas que sussurramos entre os bancos da igreja. Todas essas fofocas e mentiras são proibidas à luz do 9º mandamento. Então, muitas formas de mentir. Nós podemos mentir por meio de invenções sobre os outros, inventar coisas sobre os outros. Irmãos, o tempo todo as pessoas estão fazendo isso, inventando mentiras contra os outros, falsificação,
de documentos, falsificação de produtos, prevaricação, tem a ver com aqueles funcionários públicos que mentem, também, inclusive em juízo. Temos a desonestidade, fraudes, elogios falsos, quando suprimimos a verdade, interpretamos mal os outros, torcemos as palavras das pessoas, tirando coisas do contexto. Nós vimos isso na política. As pessoas tirando as palavras do contexto original e propagando fake news, que nada mais são do que mentiras, uma transgressão do 9º mandamento. Irmão, se tem um mandamento que foi cuspido, pisoteado, desprezado no pleito eleitoral, esse mandamento, além do 3º mandamento, é o 9º mandamento. Mentiras e mais mentiras. Isso desonra ao próprio Deus. Porque toda mentira é contra a verdade. E a verdade, Deus é a verdade. Precisamos sempre ter cuidado para não tirarmos as palavras do seu contexto. Inclusive na interpretação das Escrituras. Se nós tirarmos do contexto original e falarmos coisas contrárias às Escrituras, nós mentimos, mesmo quando temos as melhores intenções. Então, dessas e de muitas outras maneiras, trocamos a verdade pela mentira. E tudo isso pode prejudicar o nosso próximo. Nós prejudicamos o nosso próximo. Quando mentimos, lançamos lama sobre a sua reputação, sobre a sua integridade. E o Catecismo de Heidelberg, pergunta número 112, em sua resposta: o que Deus exige no 9º mandamento? Olha o que ele diz. Resposta. Podem ler comigo? Jamais contra o meu próximo guerreiro ou caluniador. Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente sem o ter ouvido, mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para Deus não ficar aborrecido comigo. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Também devo defender e promover, tanto quanto puder, a honra e a boa reputação de meu próximo. Irmãos, o 9º mandamento é coisa séria, muito séria. Sobre fofoca, vamos aqui usar como exemplo de mentira. Quando a Bíblia condena a fofoca, irmãos, significa o quê? Não apenas que estamos falando algo casualmente sobre as pessoas. Fofocar é falar das pessoas de forma a prejudicá-las, a sua reputação. Provérbios 22, 1. Olha o que diz o texto. Podem ler comigo? O bom nome é a maior riqueza de uma pessoa. O bom nome é mais do que riquezas, mais do que ouro, do que prata. O nome de uma pessoa. E quando nós lançamos lama no nome da pessoa, mentiras e mais mentiras, nós prejudicamos o seu nome por meio da fofoca. Antes de falarmos sobre outra pessoa, precisamos fazer algumas perguntas difíceis. Isso é para mim e para vocês, irmãos. O que estou prestes a dizer é verdade? Se for verdade, precisa ser dita para esta pessoa nesta conversa?
Eu me expressaria dessa forma se a pessoa de quem estou falando estivesse aqui para ouvir? Se nossas palavras não passam nesse teste simples, então é melhor não falar nada. Irmãos, nós estamos envolvidos numa cultura de mentira. E todos nós somos tendenciosos à fofoca. E hoje à noite, Deus está nos dando a oportunidade de fazer correções na minha vida e na sua vida. Porque a fofoca, ela mata uma pessoa também. A sua reputação vai para a lama quando nós usamos a nossa língua para prejudicar esta pessoa. Há outro lado da questão. Além de fofocar, ouvir a fofoca. Ouvir a fofoca. Conforme um ditado rabínico, veja o ditado rabínico. A calúnia mata 3. Quais são os 3? Aquele que fala, aquele que ouve e aquele sobre quem é falado. Pois bem, fofoca mata também aquele que ouve. Nós precisamos ter muito cuidado. Um puritano chamado Thomas Watson disse algo semelhante. Podem ler comigo? Aquele que gera uma, carrega o diabo na língua, e aquele que recebe, carrega o diabo no ouvido. Um carrega na língua e o outro no ouvido. Irmãos, não é fácil a gente cortar alguém que está falando com a gente, porque nós temos temores de homens. Nós precisamos começar a conversar mais sobre isso e corrigir as nossas faltas, porque as calúnias, as mentiras, as fofocas, elas causam prejuízo à vida das pessoas. Então, olhando para o 9º mandamento, o que nós podemos dizer para essas pessoas que estão falando coisas que não devemos ouvir? A maioria dos comentaristas que falam sobre isso, eles nos aconselham a interromper a conversa e dizer: espere, antes de você me contar, que tal fazermos uma oração a esse respeito? Se você tem para dizer, depois de uma oração, você vai dizer ainda coisas mentirosas, o negócio está feio. Ou dizer: desculpe, não sei se devo continuar ouvindo. Diga-me, você já falou sobre isso com outras pessoas envolvidas? Porque senão acredito não ser certo falarmos sobre isso. A gente não quer fazer isso. Isso dá trabalho. Parece que a gente é muito religioso. É muito santarrão. Então a gente prefere ouvir as mentiras e as fofocas. E isso traz prejuízo a quem está sofrendo com as mentiras. O texto de Mateus 18, 15 e 16 é sempre o melhor caminho. Ele diz assim: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, precisamos, se porém não te ouvir, toma contigo ainda 1 ou 2 testemunhas. Então veja, o texto mostra que nós temos que sempre procurar a pessoa antes de expor qualquer uma situação, inclusive para a liderança da igreja. Nós temos que fazer o caminho de Mateus 18, 15. Mas as pessoas não querem fazer. Elas querem falar mal das pessoas, elas chegam para o pastor e contam sobre a vida das pessoas, e o pastor pergunta: você já falou com essa pessoa? Não, pastor, eu não sou nem doido de falar, eu não consigo falar, não me meta nisso. Isso fica só na fofoca. E a gente não consegue resolver o problema, porque a gente não tem como provar. E aí a fofoca já aconteceu. Precisamos pensar muito bem sobre esse mandamento, meus irmãos.
Mas como eu disse para vocês desde o início, o mandamento não tem apenas uma proibição, o que eu não devo fazer. O mandamento tem sempre aspectos positivos. Por exemplo, se o mandamento diz não mentirás, o aspecto positivo é fale sempre a verdade com o teu próximo. Nós temos que falar a verdade, defender a verdade, e isso muitas vezes dando testemunho verdadeiro num processo. Tem muita gente que diz: eu não vou, eu não falo, eu não vou me meter, eu não vou me envolver. Mas você está se omitindo de falar a verdade, de defender aquele que está sofrendo injustiça. Então, o mandamento número 9, positivado ele é: fale a verdade com o seu próximo. Não é fácil dizer a verdade. Citando as palavras de Hyken, um teólogo comentarista, neste texto, ele diz: se somos políticos, somos chamados a ser honestos com o nosso histórico, bem como de nossos adversários. Se somos comerciantes, somos chamados a lidar com as pessoas com honestidade. Se somos jornalistas, somos chamados a nos manter fiéis à história. E a razão por que somos chamados a ser pessoas da verdade é porque servimos a um Deus da verdade. Irmãos, não é mera moralidade, não é mera civilidade. Tem a ver com honrar o dono da verdade, o Senhor. Por que a gente tem que falar a verdade? Porque Deus é a verdade. Irmão, se tem um mandamento mais transgredido, então, mais quebrado pelo povo, é o nono mandamento. A maioria, 99% das pessoas mentem. E muitas vezes se justificam dizendo que foi necessário mentir. Precisamos ter muito cuidado. Dizer a verdade significa defender as pessoas quando forem acusadas injustamente. Se você olhar o texto de Efésios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele vai falar da importância de nós seguir a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Temos que seguir a verdade em amor. Quando olhamos para as Escrituras, nós enxergamos muitos mentirosos na Bíblia. Desde o início, quem pode se lembrar? A serpente. Desde o início ela foi uma mentirosa. Mentiu para Eva no jardim. Olhamos para Abraão. Abraão mentiu para Faraó, dizendo que a esposa dele era uma irmã dele. Eram meias verdades. Nós vemos Jacó enganando seu irmão. Nós temos na Bíblia profetas mentirosos. Então, se na Bíblia tem profetas mentirosos, imagina pregadores de hoje. Irmãos, tem pregadores mentirosos. Na Bíblia temos profetas mentirosos. E temos também um casal mentiroso lá no Novo Testamento. Qual é o nome deles? Ananias e Safira. Se você for lá no texto de Atos 5, sobre a mentira de Ananias e Safira, Pedro, ele disse 3 coisas importantes naquele texto de Atos 5. Primeiro, Pedro disse para Ananias que seu pecado foi de mentir e enganar. Ou seja, eles transgrediram o 9º mandamento. Está aí o texto. Pedro disse de onde viera o pecado de Ananias. De onde? Veio do coração infectado pelo engano demoníaco. Veio do diabo. Pedro, por fim, disse a Ananias contra quem ele pecara. Contra Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus.
O resultado, eles morreram. Vamos sorrir um pouquinho para a gente não chorar. Eles morreram. Uau! Deus é assim. Eu pensei que era Deus só no Antigo Testamento. Crianças, vocês perceberam aqui? Esse casal morreu no ato. Como alguém pode mentir para Deus e achar que se sairá bem? Esse casal, ele achava que se sairia bem. A reputação diante das pessoas da igreja. Mas Deus estava vendo. Irmãos, não tentemos mentir, viver de mentira. Porque pode ser que nunca ninguém descubra. Mas Deus vê. E Deus julga o mentiroso. É tão forte isso, que nós temos 2 textos que mostram que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Temos Salmos 15, nós temos também Apocalipse 21, 8, e também um outro texto, terceiro texto, Apocalipse 22, 15. Olha aí, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu? Quem há de morar no teu? Quem são essas pessoas? O que vive com e pratica a justiça e de coração fala? O que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu? O que a seus olhos, e aí você vai ver toda uma informação importante no Salmo 15. Apocalipse 21, 8 diz o quê? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os... Olha só, aos mentirosos, qual é a sua parte? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Que lugar é esse? Longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus. O inferno, em seu estágio final, lago de fogo. E ficarão de fora para sempre. Apocalipse 22, 15. Fora ficam quem? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que... Todo aquele que ama mentira, ama e pratica a mentira. Vocês acham que Deus brinca, irmãos, com mentiroso? Deus não brinca com mentiroso. Deus está dizendo, você não entra, mentiroso. Porque o que o mentiroso vai fazer na presença de Deus? O mentiroso ama mentira. Deus é a verdade. Deus é contrário à mentira. Mas, irmãos, e agora, como disse outro dia, quem poderá nos salvar? Chapolin Colorado não vai nos salvar. E agora, quem poderá nos defender, Sara? Quem poderá nos defender? Só Jesus. Só Jesus. Por quê, irmãos? Porque quando nós nos colocamos na peneira, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Por isso você e eu precisamos de um Salvador, porque não podemos nos salvar a nós mesmos. Quando olhamos para as nossas mentiras, as nossas fofocas, nós nos sentimos perdidos. Mas algo acontece quando nós confessamos a verdade sobre nós mesmos, reconhecendo que somos mentirosos, reconhecendo que somos pecadores. O que acontece
é que a verdade sobre Jesus e o que Ele fez para a nossa salvação se torna uma esperança para nós. Uma promessa fiel para nós. Quando dizemos a verdade sobre o nosso pecado, vemos o quanto precisamos de um Salvador. E o próprio Salvador diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você vive na prática da mentira, nesta noite eu quero lhe encorajar a abandonar toda a mentira e correr para aquele que é a verdade, que pode libertá-lo da mentira e que pode perdoá-lo de todos os seus pecados, de todos os nossos pecados. O Senhor, o nosso Salvador. Mas talvez você não apenas fale mentiras, você acredita em mentiras. Eu quero lhe encorajar a abandonar todo o engano e toda mentira e correr para aquele que é a verdade. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão... Então não tem salvação para você e para mim, se não formos a Jesus, o Salvador, a verdade que nos liberta de toda a mentira. Em que você tem acreditado? Você tem acreditado que apenas sendo bom você vai para o céu? Não acredite nessa mentira, porque ninguém conseguirá ser bom o suficiente para merecer o céu. O céu não é um prêmio para pessoas boas. Irmãos, tem muita gente boa. Eu imagino, eu não vou dizer que tem, porque eu vou dizer que eu imagino que tem muita gente boa que está no inferno. E que tem muita gente ruim que foi perdoada por Jesus, como aquele ladrão, e está com Jesus. Então não julgue as pessoas. Ah, porque esse rapaz era um homossexual e agora é crente, que é salvo. Deus perdoa o homossexual, como perdoa o ladrão, como perdoa a prostituta, como perdoa o religioso. Ah, porque na igreja só tem gente ruim. Ah, aquele cara ali já foi matador de gente, já foi pistoleiro. Deus perdoa, se Ele quiser. Mas Deus também pode condenar aquele que mata o outro. Deus pode condená-lo. Quem faz isso é Deus, se Ele quiser. Nós não podemos prometer perdão para ninguém, mas Deus promete para todo aquele que se arrepende, todo o coração, e corre para Jesus. Deus aceita. Quem é você para não aceitar? Eu não podemos julgar ninguém. Na igreja tem gente de todo jeito, mas todas essas pessoas, elas devem ser pessoas perdoadas. Pessoas que abandonaram seus pecados e estão vivendo uma vida nova. É isso que se espera de um membro de uma igreja. Agora, se você veio para cá achando que se refugiar na igreja você será salvo, eu quero lhe dizer, lamentavelmente, igreja não salva ninguém. Igreja não é a salvadora. Cristo é o Salvador. Então corra para Ele, e Ele vai libertá-lo de toda mentira, de todo engano, porque Ele é o libertador, Ele é a própria verdade. Vamos orar nesse momento. E se tem alguém nesta noite
que precisa ser liberto das mentiras do engano, rogue ao Senhor que tenha misericórdia de você, para que você seja salvo. Nosso Deus, nós te bendizemos, porque Tu és a verdade, e o Senhor condena toda mentira, toda fofoca, todo engano, tudo aquilo que causa mal ao próximo e desonra o próprio nome do Senhor. Ajuda-nos, a partir de hoje, a viver uma vida agradável ao Senhor e também diante dos homens, falando a verdade, correndo o risco de perder, correndo o risco de ser desprezado pelos amigos, mas, Senhor, dá-nos coragem para falar a verdade em amor. Sonda os nossos corações, o mais íntimo do nosso ser, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convidamos a equipe de